Com um passo a passo simples, você vai ser capaz de fazer essa bolsa de crochê de flor até mesmo no acabamento. E no final, é claro, tem dicas especiais para você conseguir fazer muitas outras bolsas de crochê lindas assim. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tatiana aqui para mais um vídeo nesse canal Crochê Sem Açúcar, e toda sexta-feira a gente tem a nossa série aqui, Buquê de Crochê, onde toda sexta-feira a gente faz uma flor de crochê diferente nesse canal. Já fizemos até hibiscos, olha só que lindo. Então, se você não quer perder nenhum vídeo, nem uma flor que a gente anda fazendo aqui no canal, é só você clicar no botãozinho que tem aqui abaixo da tela do vídeo e se inscrever no canal. Ativa também o sininho, que aí o YouTube sempre avisa você. A proposta de hoje é a gente fazer essa flor, olha a louca, né? Essa bolsa, olha só que linda que ficou, com uma flor, aliás, é a primeira flor que a gente fez dessa série. E é um modo de fazer uma aplicação, né? Afinal, a gente tá ensinando, eu tô ensinando aqui vocês a fazerem a flor, e existem várias formas de a gente estar aplicando essas flores. Então, aqui eu trouxe uma bolsa, que é uma das formas de a gente aplicar a flor. E eu fiz a bolsa toda com a flor, ó. Essa flor está disponível aqui no canal, vou deixar todas as dicas na descrição do vídeo. Então, a ideia aqui é ajudar você que não sabe fazer bolsa, nunca fez uma bolsa na vida, e de repente você até já viu aqui nas aulas do mini curso que tem aqui no canal, já aprendeu os pontos básicos, você já consegue fazer as flores de crochê, só que ainda você não consegue fazer essa aplicação em um trabalho maior, né? Então, a ideia aqui é a gente, eu mostrar aqui um passo a passo simples de como eu fiz essa bolsa com a flor e ajudar você a começar a bolsa, terminar a bolsa até no acabamento final. E aí, a gente vai conseguir fazer juntas essa linda bolsa aqui. Tenho certeza que você vai amar o resultado. Essa aqui já é da minha sobrinha, olha só que fofinha ficou. Então, eu recomendo que você siga o passo a passo desde o início, não pule etapas, que aí eu vou mostrando tudinho como eu fui fazendo, e aí você vai conseguir fazer junto comigo e vai conseguir terminar o seu projeto, com certeza. Você que só começa projeto e não termina, então essa é a oportunidade de a gente fazer juntas. Tenho certeza que você vai amar o resultado. O segredo é ter persistência, porque no começo parece que não tá dando muito certo, mas no final fica muito bom, gente, então vale muito a pena. E lá no final do vídeo eu vou dar algumas dicas para você que quer continuar fazendo mais bolsas, de modelos até diferentes. Então, fica no vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai amar esse passo a passo. E ainda mais o resultado, claro. Então, vamos pro passo a passo? Pro nosso primeiro passo, nós vamos preparar as nossas flores. Aqui eu tenho 10 flores, tá? Então, eu preparei 10 flores. Fiz o acabamento delas aqui pelas costas, eu só deixei assim com um nozinho mesmo. Então, elas estão prontinhas, 10 flores, tá? Aqui eu usei uma lãzinha e usei também essas linhas aqui, ó, de costura. Quem não sabe, eu também costuro, já costurei, já trabalhei com costura, então eu tenho várias linhas dessa, e aí eu tive a ideia de juntar para dar esse efeito de mescladinho, assim, com um rosinha mais vivo, né? Então, eu peguei 3 linhas dessa, vou deixar tudo aqui na descrição, tá? Então, eu peguei 3 linhas dessas, assim, e juntei com a minha lãzinha. Ó, peguei a pontinha delas, todas elas juntas, posicionei ali os cones no chão, né? Um ao lado do outro, bem folgadinho. Como é uma linha bem fina, eu coloquei 3, mas se você tiver uma linha mais grossinha, talvez, não vai precisar de 3, né? Talvez menos. E aí, eu juntei aqui com a minha lãzinha. Porque se a gente perceber, ó, a própria lã, ela é feita de vários fios enroladinhos, tá vendo? Vários fios enroladinhos. Então, o que eu fiz? Eu só juntei mais esse fio aqui colorido junto e comecei a fazer o crochê com essa linha junta, né? Então, deu aquele efeito ali, ó. Ó, a gente vai começar a fazer o crochê junto.
com essa linha aqui, ó, e ela vai ficando no meio do trabalho e vai fazendo esse efeito de mesclado. Então, é bem fácil, bem simples. Então, aqui o primeiro passo é a gente fazer as flores, tá? Pra você que ainda não viu o vídeo dessa flor que a gente fez aqui nessa série buquê de crochê, é a primeira flor que a gente fez. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição para você preparar a sua flor. Então, é só clicar aqui e assistir o vídeo com o passo a passo. Ali na descrição também tem o descritivo, né, de todas as carreiras lá no vídeo. Então, é só você clicar aqui ou na descrição aqui desse vídeo e que você vai conseguir fazer essa florzinha aqui e você vai preparar aí as suas 10 flores. Aí, lá no final daquele vídeo, vai ter a recomendação para você voltar para esse aqui, continuar fazendo a bolsinha, tá bom? Então, caso você ainda não tenha feito, não saiba como fazer, vou deixar aqui para você. Então, aqui pro nosso segundo passo, é a gente pegar essas flores e a gente vai começar a unir elas no formato da nossa bolsa, tá? Então, a gente vai unir elas mais ou menos nesse sentido, assim, uma ao lado da outra, agrupadas de 2 em 2. E aí, eu vou mostrar pra vocês agora como é que a gente vai fazer isso. Nós vamos começar aqui com o nosso crochê. Então, eu já peguei aqui a mesma ideia, tá? Coloquei aqui as minhas 3 linhas junto com a minha lãzinha. E vou começar aqui a fazer a primeira carreira. E a gente vai usar o ponto que eu já ensinei aqui no canal também, que é o ponto corrente duplo. Então, nós vamos fazer aqui o ponto corrente duplo para iniciar a nossa bolsa. Então, aqui a gente fez o primeiro ponto corrente, vamos fazer um segundo ponto corrente. E aqui a gente vai colocar a agulha lá no primeiro ponto corrente. Vamos puxar aqui uma laçada, e quando a gente ficou aqui com 2 laçadas na agulha, nós vamos puxar uma terceira e arrematar as 2 junto. Dessa forma. E agora, a gente sempre vai colocar, depois que a gente arrematou essas 2 laçadas juntas na agulha, a gente volta colocando a agulha lá na primeira laçada. Aí, a gente puxa novamente uma laçada pra ficar com 2 na agulha, ó. Ficando com 2 na agulha, a gente puxa e arremata as 2 junto. E aí, a gente volta pro início. Quando ficou com uma só, a gente coloca a agulha lá na primeira, puxa uma laçada, fica com 2 na agulha, e agora a gente faz o arremate das 2 junto. Olha só, e esse é o ponto corrente duplo. Então, a gente vai fazer aqui uma sequência de pontos correntes duplo. Aqui, eu fiz 115 pontos corrente duplo, tá? Fiz 115, que vai ser toda a extensão da bolsa. Então, agora aqui, para nossa segunda carreira, nós já vamos fazer 3 pontos correntes. 1, 2, 3 pontos correntes. E agora, a gente vai começar a colocar um ponto alto em cada ponto corrente que tinha aqui da carreira anterior. Então, laçada, aqui a gente já começa com um ponto alto. E assim, a gente vai seguir até o final dessa carreira, colocando sempre um ponto alto no ponto corrente seguinte. Aí, aqui, terminada a nossa carreira, tá? Fiz em todos os pontos correntes aqui embaixo. Aqui, a gente vai virar e já vamos começar novamente. 3 pontos correntes. Então, 1, 2, 3 pontos correntes. E, novamente, vamos colocar um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Até o final dessa carreira, vamos fazer mais uma sequência aqui de vários pontos altos, um ao lado do outro.
Chegando aqui nessa próxima extremidade novamente, a gente já vai começar a unir as flores aqui na base da bolsa, tá? Então, para começar, a gente vai... Antes eu vou dar uma explicação aqui para vocês. A gente tem a nossa flor com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalas, né? E cada pétala, ela é feita aqui com 8 pontos altos. Então, a gente consegue contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá percebendo aqui os pontos, ó? Em cada encontrinho desse aqui, ó, é um ponto. Um ponto, aqui é outro ponto. Então, a gente consegue contar esses pontos. E a gente sempre vai estar unindo no quarto ponto, que é o ponto central aqui, ó. Então, na hora de unir, eu vou sempre estar contando aqui, ó. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Aqui no quarto ponto é onde eu vou estar colocando a minha agulha. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Nesse quarto ponto, eu vou colocar a minha agulha aqui. É onde eu vou estar unindo uma flor na outra, uma flor na base, tá? Então, a gente sempre vai estar contando os 4 aqui até no centro, e é aqui onde a gente vai unir. Então, aqui, pra gente já iniciar, nós vamos fazer 10 pontos correntes, tá? Então, aqui a gente vai fazer 1 ponto corrente, 2 pontos correntes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos correntes. Feitos aqui os nossos 10 pontos correntes, nós vamos começar a unir a nossa flor. Então, peguei aqui a minha primeira flor e a gente vai colocar ela assim, só para vocês terem uma noção, tá? A gente vai começar a aplicar ela aqui nessa base. Aí, a gente pode começar por qualquer pétala. E aqui, como eu já falei, eu vou contar aqui 4 pontos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos. No quarto ponto, que vai ser aqui o centro da pétala, né? No centro da pétala, mais ou menos. Eu vou colocar a agulha. E aqui de trás, eu vou puxar uma laçada. Passando por dentro do meu ponto corrente aqui. Fazendo um ponto baixíssimo. Então, agora, eu já uni essa pétala com o meu trabalho que eu vinha fazendo. Tá vendo? Uni aqui nessa pétala. Agora, eu vou virar esse meu trabalho dessa forma para começar a crochetar uma nova sequência de pontos correntes agora, nesse sentido. Então, por isso que eu vou virar aqui o meu trabalho. Vou ficar com a flor aqui nessa minha mão. E aqui eu vou seguir fazendo 10 pontos correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos correntes. E agora, aqui, a gente uniu essa pétala e eu vou passar na próxima pétala, vai ser a sequência, tá? De uma pétala, eu passo na sequência pra próxima. Aqui, novamente, eu vou pegar aqui a minha pétala, ó, tá vendo? Vou contar aqui 4 pontos, então, 1, 2, 3. No quarto ponto, eu coloco a minha agulha. E é aqui onde eu vou puxar uma laçada aqui por trás e passar por dentro desse meu ponto corrente. Então, eu puxo uma laçada por trás e passo por dentro do ponto corrente, unindo aqui essa sequência com a minha pétala. E essa pétala, a gente já vai unir aqui nessa base, tá? Nessa mesma sequência. Então, aqui nessa base, onde a gente começou, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, vou colocar a minha agulha e vamos fazer da mesma forma. Vamos puxar o fio aqui por trás. Olha só. Coloquei a agulha, preparei aqui o meu fio, passei aqui no meu dedo, né? E vou puxar aqui com a agulha ali por trás, uma laçada. E aqui eu posso até estar fazendo um ponto baixo, ou um ponto baixíssimo, mas eu vou fazer aqui um ponto baixo. Pra unir essa pétala, olha só,
unir a pétala aqui na nossa base. Tá vendo só? Então, agora, na sequência, nós vamos fazer mais 10 pontos correntes. Então, aqui eu tenho meu ponto, vamos seguir fazendo aqui 10 pontos correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na sequência, agora, a gente vai seguir sempre o mesmo padrão. Vamos para a pétala, tá? Fizemos 10 pontos correntes, estamos nessa pétala, agora vamos para a próxima. Aqui na próxima pétala, nós vamos contar aqui 4 pontos. Então, 1, 2, 3, no quarto ponto é onde a gente vai colocar a agulha. E aqui, depois de passar a agulha, a gente vai puxar o fio. Esse fio aqui, ó, a gente vai puxar pra dentro do nosso ponto, fazendo uma argola, olha só. E agora, a gente prendeu uma pétala, 2 pétalas, agora na terceira pétala, a gente vai prender novamente aqui nessa base. Agora, aqui eu vou contar 11 pontos, tá? Então, então, eu tinha prendido aqui, na sequência, eu começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do 11 é onde eu vou colocar a minha agulha. Então, aqui, eu vou colocar a agulha, preparar o meu fio aqui atrás. E vou fazer aqui, puxar uma laçada, e aqui eu posso fazer um ponto baixo. Então, aqui eu posso fazer um ponto baixo, unindo a minha pétala na minha base, aqui, olha só. Mais de longe, pra vocês verem como está ficando. Então, uni aqui, uni aqui. Então, a partir daqui, nós vamos fazer mais 10 pontos correntes agora, pra chegar aqui nessa próxima pétala. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, vamos para a próxima pétala aqui. Vamos contar 4 pontos. Então, 1, 2, 3, no quarto ponto, a gente coloca a agulha. E puxamos aqui o fio por trás, passando por dentro de tudo. Podemos fazer aqui um ponto corrente na sequência, que aí a gente dá uma arrematada. E olha só como é que ficou. Olha, tá vendo? A gente contornou todas essas pétalas, arrematando elas aqui na nossa base. Agora, a gente já passou por metade da flor, ó. 1, 2, 3, 4 pétalas a gente já arrematou. Aqui ficaram 1, 2, 3, 4 pétalas sem. E vai ser assim mesmo. Agora, a gente já vai passar para nossa próxima flor, tá? Então, aqui a gente vai unir de 4 em 4 aqui nessa base, tá vendo só? Então, aqui eu já vou passar para a minha próxima flor, vou arrematar essa pétala, depois essa pétala aqui, essa pétala na base, e essa pétala vai ficar novamente aqui, igual a essa, e aí a gente vai começar a unir na próxima pétala. Tá vendo a sequência que a gente vai seguir? Então, agora aqui, como eu já vinha dizendo, terminamos nessa pétala, a gente vai unir com essa. Aqui, a gente já vai fazer como a gente fez lá no início. Vamos pegar aqui qualquer pétala, vamos contar 4 pontos. 1, 2, 3, 4, e vamos colocar a nossa agulha. Vamos colocar a agulha aqui. E puxando, né? Puxando a linha por trás, passamos por dentro. Passamos por dentro aqui. E aí, unimos uma pétala na outra, tá vendo? Olha só. Aqui já tá unida, ó. Essa pétala já está junto com a outra. Na sequência, a gente vai fazer o quê? 10 pontos correntes e vamos unir aqui nessa pétala e depois juntar aqui na base. Então, para isso, eu vou virar aqui o trabalho e vou seguir fazendo aqui 10 pontos correntes, tá?
10 pontos correntes. Agora, a sequência é qual? A gente vai colocar essa sequência de correntes na nossa próxima pétala, que vai ser essa, né? Então, aqui a gente vai contar 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, a gente coloca a nossa agulha. E a gente já puxa uma laçada aqui por trás, passando por dentro desse ponto corrente. E aqui a gente já pode fazer um novo ponto corrente, que daí a gente já remata aqui a nossa pétala. Olha só. Qual é o próximo passo agora? É a gente unir aqui embaixo, né? Aqui, para essa união, a gente vai contar 12 pontos aqui na base, tá? Para unir a nossa próxima flor aqui na base, a gente vai contar 12 pontos entre uma flor e outra. Então, aqui a gente tem aonde a gente uniu a última vez, e vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No 12º ponto, no 12, a gente vai colocar a agulha e... Colocando a agulha, a gente prepara tudo aqui com a linha, o barbante, né? Puxamos a laçada e aqui a gente pode fazer um ponto baixo, unindo a flor na nossa base. Então, aqui a gente sai fazendo 10 pontos correntes. Pegamos a próxima pétala, contamos aqui 4 pontos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos, colocamos a agulha, puxamos a laçada por trás e passamos aqui por dentro. Podemos fazer aqui uma corrente para fixar. E agora, a gente vai unir aqui na nossa base. Então, quando a gente tá falando aqui da nossa flor, a gente vai contar 11 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5... Aí, aqui, depois que a gente já uniu 2 pétalas da flor, né? A quarta, na verdade, a quarta, né? Ó, a gente tem essa que fica no centro, as 2 ficam aqui embaixo e depois a última fica ali. Então, já fiz mais 10 pontos correntes aqui. E aqui a gente vai contar na pétala 1, 2, 3, 4. Vamos puxar aqui uma laçada, passar por dentro, fazer aqui um ponto corrente. Aí, aqui a gente vai passar para nossa próxima pétala. Então, aqui vamos contar 4 pontos, 1, 2, 3, 4, vamos colocar a agulha e, igualmente, no padrão que a gente já vinha seguindo, puxa a laçada, passa por dentro do nosso ponto corrente e faz um novo ponto corrente para fixar aqui a nossa pétala. Agora, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, vamos passar aqui para a próxima pétala. Então, aqui 10 pontos correntes. Estamos contornando aqui, né? Aqui é o final, então, a gente tá contornando a flor. Aqui a gente tem 10 pontos correntes, então, 1, 2, 3, 4... 10 pontos correntes, vamos passar para a próxima pétala. Então, aqui a gente vai contar 4 pontos. 1, 2, 3, 4, colocamos a agulha, puxamos a linha por baixo, passa por dentro, faz aqui uma nova corrente para arrematar. Aqui é o momento onde a gente vai colocar a nossa próxima flor, tá? Então, aqui, ó, a gente vai juntar a nossa próxima flor. Então, dessa próxima pétala, olha só, a gente tinha 2 fixadas aqui na nossa base.
Passamos por mais duas e agora aqui nessa aqui a gente vai juntar com a próxima flor. Vamos juntar, né? Então, aqui a gente pode pegar em qualquer pétala, vamos contar também 1, 2, 3, 4 pontos. Colocar nossa agulha. Vamos puxar aqui o nosso ponto. Passar por dentro. Né? E podemos fazer uma corrente para fixar. Olha só, já fixamos aqui a nossa próxima pétala, né? A nossa próxima flor nessa pétala. Agora, a gente vai fazer o mesmo com essa aqui. Essa, vamos fixar nessa. E para isso, a gente vai fazer aqui a nossa sequência de 10 pontos correntes. Então, aqui eu já posso estar virando o meu trabalho para seguir nesse sentido agora, né? Que a gente vai fazer 10 pontos correntes. Aqui, a gente segue na flor que a gente já tinha aqui, ó. Então, aqui a gente já tem a flor fixada. Vamos seguir na próxima pétala dela, aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer o nosso ponto aqui. Primeiro, né? Fazemos uma corrente e depois que a gente já fez nessa que já tá fixada, a gente pensa aqui na próxima flor. Então, essa é a próxima pétala, vamos contar aqui 1, 2, 3, 4. Colocamos a agulha e finalizamos aqui, fixando a nossa próxima flor também. Fazemos mais um ponto corrente e aí nós temos, olha só, a nossa próxima flor fixada, tá vendo? Tá se formando aqui um tecidinho, né? Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai continuar na nossa sequência aqui nesse miolo. Vamos fazer 10 pontos correntes e vamos até a nossa próxima pétala, que vamos juntar essas duas aqui, ó, que faltou. Tá vendo? Então, aqui a gente vai seguir. Posso virar aqui o meu trabalho e vou fazer aqui meus 10 pontos correntes. Na sequência aqui, ó, nessa flor que já está na nossa base, a gente vai para a próxima pétala, que é essa aqui. Então, aqui a gente vai contar 1, 2, 3, 4. Vamos colocar aqui a agulha, puxar a laçada, passar por dentro. Fazemos um ponto corrente. E agora, a gente vai juntar aqui com essa próxima flor, ó. Vamos juntar essa pétala aqui. Então, aqui a gente pode contar 1, 2, 3 no quarto ponto. Vamos fazer aqui, puxar a laçada por trás. Olha só, a gente já uniu aqui a nossa primeira flor da segunda sequência, né? Pra você não se perder, você pode pensar assim, que a gente vai estar contornando agora essas flores aqui, ó. Sempre com 10 pontos correntes e ligando cada pétala. Aqui nessas duas pétalas da extremidade é onde a gente vai colocar a nossa próxima flor. Então, aqui a gente sempre vai estar unindo com a próxima flor. E da sequência, a gente vai seguir contornando essa flor que a gente já estava fazendo antes. Então, aqui a gente vai contornar e aqui a gente vai unir essas duas. Vamos continuar contornando aqui e quando a gente chega aqui em cima, a gente vai unir com a próxima flor. E aqui a gente vai seguir contornando, unimos aqui e assim a gente vai até o final da nossa sequência. Então, chegando aqui no final, eu prendi aqui essa última pétala e agora a gente vai voltar, mas vamos voltar pelo avesso. E pra voltar, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer puxar bastante aqui a argolinha, ó, tá vendo a última argolinha? Vou puxar a exata distância até chegar nessa outra pontinha. Então, a gente não vai fazer pontos de crochê, a gente só vai puxar a linha aqui como uma grande argolinha, ó, tá vendo? E eu vou colocar a agulha aqui nessa ponta.
Vou puxar mais um pouquinho aqui pra ficar bem folgado. Vou atravessar aqui até nessa outra ponta pelo avesso. E aqui eu vou colocar a minha agulha, tá dando pra ver? Vou colocar a agulha e vou fazer um ponto aqui. Então, aqui eu vou puxar, né, a minha linha com a agulha, eu vou passar por dentro dessa argolinha. E aqui agora eu vou fazer um novo ponto corrente pra arrematar. Então, aqui, ó, ficou dessa forma, ficou solto pelo avesso, tá vendo? E aqui pelo lado direito, a gente tem as correntinhas aqui e aqueles fios que ficaram ali no fundinho. E aqui a gente terminou com um ponto bem nessa extremidade aqui que a gente quer voltar agora, né? Então, agora, a gente vai fazer novamente 10 pontos correntes e vamos arrematar aqui nessa pétala e essa pétala. E vamos seguir fazendo essa parte do meio aqui, ó. Nesse mesmo sentido, toda vez que a gente chegar e que tiver que atravessar aqui, nós vamos fazer esse ponto pelo lado do avesso. Então, vamos fazer aqui 10 pontos correntes. Dez pontos correntes, aqui a gente coloca a nossa flor, né? Na nossa próxima pétala aqui, a gente vai contar 4 pontos. Então, 1, 2, 3. No quarto ponto, a gente coloca a agulha, puxa aqui a laçada por baixo, passa por dentro do ponto. Podemos fazer um ponto corrente aqui arrematando. E assim, a gente fixou essa pétala. Agora, vamos fixar na próxima pétala, que é aqui. Então, aqui também a gente conta 1, 2, 3 no quarto ponto, colocamos a agulha. Puxamos a laçada aqui por baixo. Passa por dentro do ponto, né? Aqui. E aqui a gente pode virar o trabalho, porque daqui a gente vai seguir pra cá. Então, aqui, ó, a gente pode puxar a linha por dentro. E aqui a gente vai continuar seguindo, fazendo 10 pontos correntes. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos correntes. Agora, aqui, a gente vai arrematar bem aqui na pontinha. Então, colocamos a agulha, puxamos uma laçada aqui por baixo. Passa por dentro aqui nessa laçada também. E agora, aqui, a gente pode fazer aquela mesma... Na verdade, aqui a gente vai fazer um ponto corrente, tá? Vamos puxar a linha aqui. Vamos fazer um ponto corrente pra arrematar. E daí, depois, a gente faz a puxada, que a gente vai puxar. Lembrando que tem que ser do avesso, então eu posso medir aqui por cima. Mas eu vou colocar essa agulha ali por baixo do avesso, né? Então, aqui no avesso, virando aqui a minha flor. Vou colocar a agulha bem aqui na pontinha. E é onde eu vou puxar a minha laçada. Então, aqui eu vou puxar uma laçada, passando por dentro. E aqui a gente termina com um ponto corrente. Vou mostrar aqui como é que tá ficando. Olha. Então, daqui eu voltei, fiz aqui 10 pontos correntes, arrematei aqui nessa pétala. Logo depois, arrematei nessa pétala também, fizemos mais 10 pontos correntes e arrematei aqui nessa pontinha.
Depois, pelo lado do avesso, a gente faz aquela puxada bem longa e arrematamos aqui nessa pontinha, ó. E daqui agora a gente vai repetindo, né? 10 pontos correntes, vamos arrematar essas pontinhas aqui, arremata aqui, depois arremata nessa. 10 pontos correntes, viemos até nessa pontinha. Daqui a gente passa aquele fio pelo avesso, né? Puxamos aqui um ponto alto, o fio, na verdade, né? E a gente arremata aqui nessa pontinha e aqui a gente vai repetindo até chegar no final dessa carreira. Cheguei aqui no finalzinho, ó, se vocês perceberem, fiz exatamente como eu falei. Aqui no avesso sempre tem aquela linha passando aqui, ó. É como se fosse um ponto bem alongado, né? Que a gente só fez a linha, deixou a linha aqui no avesso. Então, ficou assim. E agora, aqui na pontinha, a gente vai voltar contornando. Então, sempre com 10 pontos correntes aqui, 10 pontos correntes, e a gente vai contornar aqui, igualmente a gente fez aqui nessa primeira carreira de flores. Então, a gente vai contornando aqui em cada pétala, vamos fixando com um ponto corrente, e aqui a gente vai contornando até que a gente consiga unir aqui essas duas pétalas que ainda faltam. Então, a gente vai seguir aqui com 10 pontos correntes em cada pétala, aqui a gente vai unir, daqui a gente passa 10 pontos correntes, e assim a gente vai até unir essas aqui que estão faltando. Então, aqui, ó, a gente vai começar 10 pontos correntes. Então, olha só, recapitulando, a gente fez toda essa base, chegando aqui, a gente começou a emendar a primeira leva aqui, a primeira carreira de flores, e a gente foi fazendo isso pela metade aqui, ó. Unimos até aqui, até na metade aqui, né? Até chegar aqui. Aqui nós contornamos toda essa flor e a gente já começou a unir com a segunda carreira. Então, a gente uniu aqui e uniu essa parte que faltava. Unimos essa aqui e unimos a parte que faltava. Unimos aqui e a parte que faltava, e assim até o final. Chegando aqui, nesse finalzinho, que a gente acabou aqui no meio, né? Então, aqui a gente começou a voltar com aquele ponto solto, né, que ficou pelo avesso. E aqui a gente começou a unir essa metadinha aqui, ó, da flor de cima aqui, né, da segunda carreira. Então, a gente uniu ali, passamos aqui, unimos aqui, passamos aqui, unimos ali. Chegando aqui nesse final, a gente começou a contornar toda a flor da segunda carreira. Então, contornei toda aqui e comecei a unir essa parte de cima que faltava. Então, contornei, uni aqui, contornei, uni aqui. E chegando aqui nesse final, eu vim até essa pétala aqui, ó. Pra ficar simétrico com essa outra parte, ó, que a gente fez duas pétalas. Então, aqui eu fiz duas pétalas. Ficaram uma aqui sem fazer, na verdade, né? Ficou só uma sem fazer, ó, dos dois lados. Todas as outras estão fixadas aqui com um pontinho bem no meio. Então, agora, a gente vai começar a voltar para fazer essa outra base aqui do outro lado. Então, eu vou fazer aqui esses próximos 10 pontos, aqui, no caso, vamos fazer 10 pontos correntes, e vamos começar a fazer essa base aqui e unir na pontinha da flor aqui em cima, tá? Então, é essa parte que a gente vai começar a fazer agora. Então, aqui a gente começa com 10 pontos correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses 10 são esses mesmos aqui do início, ó, que a gente fez pra unir a pétala no início. Agora, a gente vai começar a fazer pontos correntes pra fazer essa base, ó. Aqui a gente deixou 6, lembra? Lá no início a gente deixou 6. Então, agora a gente vai fazer 6 pontos correntes e vamos unir aqui em cima na nossa próxima pétala. Então, além desses 10, a gente vai fazer mais 6 pontos correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos correntes. E agora, a gente vai unir na nossa primeira pétala aqui, ó. Então, aqui a gente vai colocar a nossa agulha, vamos unir aqui nessa pétala com um ponto baixo. E agora, entre uma pétala e outra, a gente sempre deixava 11 pontos, né? Aqui, ó,
Aqui embaixo, a gente deixou 11 pontos entre uma pétala e outra. Então, agora aqui a gente vai fazer 11 pontos correntes para unir aqui nessa próxima pétala. Então, aqui a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos correntes. E agora, a gente vai unir aqui nessa pontinha, na próxima pétala. Então, aqui a gente vai colocar a nossa agulha. Vamos fazer um ponto baixo. E está ficando assim, ó. A gente tá fazendo uma base aqui. Agora, aqui pra próxima flor, a gente tem essa flor, até na próxima flor a gente deixava aqui, ó, nessa base a gente deixou 12 pontos, lembra? A gente contou 12 pontos até unir aqui com a pontinha. Então, agora aqui a gente vai fazer 12 pontos correntes pra depois unir aqui nessa pontinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora, a gente vai unir na nossa próxima pontinha aqui, na próxima pétala, com um ponto baixo. Agora, entre uma pétala e outra aqui, a gente deixa 11, então, a gente vai seguir fazendo 11, ó, a gente vai seguir repetindo agora. 11 pontos correntes, unimos aqui, depois 12 pontos correntes, unimos aqui. 11 pontos correntes, unimos aqui nessa pétala, depois 12 pontos correntes, unimos aqui. E assim, a gente vai seguir até o final da carreira. Quando a gente chegar aqui na última pétala, nós vamos perceber que aqui a gente também não tinha unido aqui com a pontinha. E, na verdade, aqui, ó, sobraram 8 pontos. A gente contava vão sobrar 8 pontos nessa pontinha aqui da pétala até o final. Então, aqui a gente vai fazer 8 pontos correntes, tá? Pra ficar simétrico com aquela parte lá. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos correntes. E a gente deixa simétrico com essa parte aqui. Agora, a gente vai fazer o quê? Pontos altos, tá? Então, na sequência, a gente vai virar aqui a nossa carreira e vamos fazer um ponto alto em cada ponto corrente que a gente tinha feito aqui nessa sequência. Então, aqui, ó, a gente vai fazer pontos altos. Para isso, a gente começa com 3 pontos correntes, tá? Então, 1, 2, 3 pontos correntes. De 2 a 3, né? Eu vou fazer 3, tá? Aí, eu vou pegar uma laçada e aqui no quarto, né? Então, aqui eu fiz 1. Deixa eu virar aqui, pra ficar melhor pra ver. Ponto. Então, eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3 pontos correntes. Então, nesse quarto ponto aqui, é onde eu vou colocar a minha agulha pra começar a fazer os meus pontos altos. Então, uma laçada, vou colocar a agulha aqui. E vamos fazer pontos altos a partir daqui. Então, aqui foi o meu primeiro ponto alto. Agora, o segundo vai ser na sequência ao lado. E assim, eu vou fazer pontos altos em todo ponto corrente da carreira anterior, até o final da carreira, formando aqui a nossa base, né, do outro lado da bolsa. Tá bom? Então, assim, a gente vai seguir até o final dessa carreira. Aí, aqui nesse finalzinho, não se esqueçam de fazer apenas 6 pontos altos. E aqui, a gente já vai poder virar, olha só como é que tá ficando. A gente vai virar e fazer mais uma carreira inteira com pontos altos. Então, aqui a gente começa com 3 pontos correntes. Então, 1, 2, 3 pontos correntes. E em seguida, a gente já começa a fazer pontos altos aqui, um ao lado do outro. Então, aqui, mais um ponto alto. E vamos fazer mais uma sequência de vários pontos altos, um ao lado do outro. Assim como a gente fez lá no início da nossa bolsa, né?
Eu não sei vocês, mas tem alguns projetos que a gente olha, começa a fazer assim, vai fazendo e parece que não tá dando nada certo. Pois então, se você está gostando desse vídeo, pois deixe o seu like aí, porque a gente sempre tem essa sensação, né? Então, ajuda muito aí o canal e eu entender que você está gostando desse conteúdo. E não se assuste se parece que não tá dando nada certo, porque vai dar certo. Aqui eu cheguei no final, ó, passei 2 carreiras aqui de pontos altos. E aqui no final a gente vai puxar a linha e vamos fazer o acabamento, tá? E aí, a gente acabou tecendo aqui a nossa bolsa. Agora, a gente vai passar para a parte da montagem. Trouxe aqui para um lugar mais amplo, onde vocês conseguem ver como ficou. De um lado, a gente tem esse acabamento aqui, que ficaram as flores, né? E do outro lado, a gente tem esse contorno que a gente fez e mais essas 2 abinhas aqui. Essas 2 abinhas, elas vão ficar para dentro da bolsa. Então, mais ou menos, a gente vai ficar assim, ó. Essa parte vai ser a abinha da bolsa que vai ficar por cima. E essa parte aqui onde tem essas alcinhas vai ficar por dentro. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Alcinha aqui, e essa parte vai vir por cima para fazer o fechamento da bolsa. Deu para entender, né? Então, agora, a gente vai fazer o quê? Essa parte a gente vai fixar aqui e aqui, para deixar mais bonitinha a parte de cima do fechamento, assim, ó. Vai ficar mais aparente a florzinha, né? E vai deixar mais estruturada a abinha aqui da nossa bolsa. E essa parte aqui, a gente vai estar fazendo uma costura, ou seja, prendendo a lateral e fazendo o formato da bolsa aqui para ela dar uma estruturada também. Então, aqui a gente vai começar a fazer esse fechamento lateral. Então, como eu já tinha mostrado, eu fiz aqui a montagem da bolsa de uma forma bruta, né? Ela vai ficar mais ou menos assim. Só porque a gente vai fazer esse fechamento aqui por dentro, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou virar essa parte pra fazer esse fechamento do lado do avesso. Então, vou juntar aqui essas partes. E a gente vai começar a fechar aqui dessa pétala, ó. Essa parte do fundinho aqui a gente não vai fechar, ou seja, essa parte daqui pra baixo a gente não vai fechar. Vamos começar a fechar dessa pétala pra cima. Eu vou fechar aqui com uma agulha de tapeceiro e a lãzinha. Agora, eu tirei aqueles fios rosados que faziam o mesclado, eu tirei. Vou ficar só com a lãzinha mesmo. Então, começando aqui, ó, nessa pétala, a gente já pode colocar a agulha aqui. Vou colocar a agulha do outro lado também. E aqui nesse início, eu vou fazer um nozinho. Fazer um nozinho bem feito aqui pra não desmanchar. E a partir daqui, eu vou sempre passando a agulha de um lado pro outro aqui nesses pontos. Pra fazer o fechamento aqui dessa lateral. Então, passei pra lá, depois eu posso passar de lá pra cá. Passo daqui pra lá. Depois, vem de lá pra cá. E assim, eu vou fazendo até em cima na lateral. Na finalização aqui em cima, onde eu vou mostrar pra vocês depois. Nessa direção, é onde a gente vai parar de unir. Ó, tá vendo aqui, ó? Foi onde eu fiz o meu último ponto, foi nessa direção aqui. Agora, a gente vai virar do lado direito. Então, a gente vai pegar aqui o nosso trabalho, vamos virar do lado direito.
Então, virando aqui do lado direito, o que que a gente vai ter? A gente vai ter a lateral da bolsa, que a gente fechou. A gente tem a abinha aqui da bolsa, né, que a gente vai fixar essa lateral até lá em cima, tá? Pra ficar aquela parte estruturada que eu já falei. E aqui, ó, a gente tem uma abinha que a gente vai dobrar pra dentro. Essa sobra aqui, ó, uma sobrinha que a gente tem aqui desse lado, a gente vai dobrar pra dentro pra ficar uma alcinha aqui onde a gente vai conseguir colocar um elo pra fixar a alcinha da bolsa, né? Então, o intuito aqui é a gente fixar tudo isso, ó, a gente vai fixar essa parte aqui junto com essa parte de trás, pra ficar fixado aqui, ó, nesse cantinho todinho aqui. Então, a gente pode começar a fixar nesse sentido aqui, desse lado. Então, eu já passei a minha agulha aqui pro outro lado, ó, com a linha, e eu vou fazer alguns pontinhos aqui, fixando essa lateral. Fixando aqui essa lateral. Olha, nesse sentido, poderia até fazer com uma máquina de costura, mas estamos fazendo aqui com a mão livre mesmo. Então, eu venho pra lá, vou pra cá e vou fechando aqui essa lateral. Então, fixei aqui, nesse sentido. Agora, eu vou colocar essa parte por cima, que é a frente da bolsa, né? Olha só. E aqui, nesse mesmo sentido, ó, a gente vai fixar essa lateralzinha aqui também. Vou virar aqui. Aqui, ó, já tem aquela parte que eu já dobrei pra dentro, ó, tá vendo aqui? Dobrei aqui pra dentro. E eu posso vir fixando essa aqui também, aqui nessa parte da frente da bolsa. Então, vou fixar aquela parte ali aqui. Na mão livre mesmo, tá? Passar aqui por trás. Vou passar aqui nessa parte aqui também pra frente, pra fixar bem aqui o cantinho. Então, tô fixando esse último cantinho aqui, ó, com a flor, essa abinha que a gente vai conseguir colocar a alça da bolsa, e a parte lá de trás que a gente vai partir pra fixar depois. Então, aqui vai ser meu último ponto, vou jogar lá pra trás a agulha, puxar aqui, e eu fixei esse cantinho, tá vendo? Fixei aqui esse cantinho, olha, ficou assim, todo fechado aqui, nesse sentido. Agora, eu vou seguir fechando essa parte aqui, ó, essa abinha eu vou fixar na flor, tá? Até lá em cima. Então, eu posso vir aqui com a minha agulha de novo, pra dentro aqui. Vou pegar aqui, ó, nessa partezinha dessa abinha aqui. E aqui eu vou juntando aqui com a flor, ó. Pego na flor, pego na abinha aqui que eu quero fixar, pego na flor, pego ali na abinha que eu quero fixar, pego aqui na flor e na abinha que eu quero fixar, e vou fazendo isso até lá em cima, fixando a abinha ali na flor, né? Olha. Ajeitando aqui pra ficar bem certinho, né? E aí, aqui vai formando uma estrutura mais durinha aqui pra nossa aba da bolsa, né? Aqui eu vou fixando. Até ali na pontinha. Aí, aqui na ponta, tá? Aqui nessa pontinha, a gente vai fazer os arremates com nozinhos e tudo mais. Aqui eu já fiz do outro lado, ó, eu deixei essa argolinha aqui. Vou fazer igualzinho desse lado aqui. Então, eu vou pegar só a pontinha dessa minha argolinha aqui. E depois não vou pegar mais, eu vou deixar essa argolinha solta ali. E aqui eu já consigo tá fazendo os nozinhos pra fazer o arremate. Posso fazer um nozinho aqui.
Aí, passo um pouco mais pra cá. Posso estar fazendo um outro nozinho aqui. E agora, eu posso estar escondendo aqui essa minha linha em toda essa abinha. Vou passando a linha aqui por dentro, pelo meio, né? E vou escondendo essa linha e esse arremate. Aí, depois disso, eu já posso até estar cortando aqui. E aí, tá feito o acabamento aqui da minha parte de cima da bolsa. Olha, vai ficar assim, a abinha vai ficar por cima. Aqui nessas laterais a gente prendeu, então aqui ficou bem presinho aqui em cima, ó. Só na parte de cima a gente prendeu. E a lateral a gente consegue colocar por dentro a mão, ó, e ela vai ficar abertinha. Tá vendo só? Fica mais fofinha, quer dizer que cabe mais coisas aqui dentro, né? Vai ficar a lateral da bolsa aqui, ó, abertinha. Agora, só falta a gente fazer o acabamento aqui embaixo, no fundinho, que ficou assim, ó. Tá vendo como é que ficou o fundinho? Eu vou jogar essa pontinha pra dentro e vou fixar aqui nessas lateraisinhas, com a agulha de mão também, pra gente fazer o acabamento aqui embaixo. Ó. Aqui a gente joga pra dentro e vamos fixar aqui nas laterais também. Vou fazer isso agora. Agora, eu vou passar a linha aqui por dentro, bem na pontinha aqui. Vou deixar essa ponta aqui pra dentro, tá? Não vou passar tudo. Aqui eu pego aqui por trás, passo e faço um nozinho passando aqui a agulha por dentro. Agora, eu vou estar fechando aqui. Não vou fechar tudo, tá? Mas vou fechar uma boa parte aqui, na metade, mais ou menos. Até na metade, mais ou menos, dessa carreira de correntes que a gente tinha, eu fiz mais ou menos até na metade. Agora, eu vou passar a linha lá pro outro lado, mais ou menos até na metade também. Aqui, ó, na metade desse fio de correntes aqui, eu estou falando, ó. Então, mais ou menos na metade aqui é onde eu vou colocar a minha agulha pra estar fixando esse fundinho. Prendendo aqui, né? Vê? Ó, prendendo aqui. E vou prender essa lateralzinha aqui também, até ali no final. E aqui, pra fazer o fundinho mesmo, a gente vai fazer o seguinte, vamos puxar assim, ó. E ele vai formar uma linha reta, é onde a gente vai fechar. Então, aqui, ó, onde eu vou estar fechando pra fazer o fundinho mesmo da bolsa. Então, eu venho pegando na lateral e no fundinho, pra fechar essa parte. Então, pego aqui na lateral e no fundinho. Aqui na lateral, no fundinho. Na lateral e no fundinho. E vai fazendo esse formato de lateral da bolsa, ó. E por último, é só fazer um arremate e esconder todas
as costuras, né? Que a gente pode estar fazendo nozinhos e depois escondendo a linha. Então, aqui o fundinho ficou assim, ó, a lateral. O fundinho ficou bem presinho. E aí, formou aqui o fundo da bolsa. Aqui ficou a parte de trás. E aqui a parte da frente, onde tem a abinha pra gente fechar. Ficou mais ou menos assim, ó. Fundinho, aqui a frente. Agora, eu vou fazer, eu já fiz, na verdade, aqui florzinhas, que eu vou deixar o vídeo aqui também, de recomendação, que a gente já fez aqui no programa Buquê de Crochê. Essa florzinha aqui, que é bem fácil, bem simples de ser feita, eu fiz com 4 pétalas. O vídeo que eu vou indicar pra vocês tem 5 pétalas, mas é super simples, é só a gente fazer apenas 4, tá? E aqui, essa aqui eu vou aplicar ela bem aqui nesse centro onde ficou um buraco, tá vendo? Então, com a agulha de mão mesmo, já preparei aqui também, ó, a agulha de mão, passei o fio, o mesmo fio. E aí, eu vou aplicar ela aqui nesses buracos que ficaram. Então, aqui na frente, na parte das costas, também ficou esse buraco. E aqui em cima, ó, na abinha também nós temos um buraco, vou botar aqui uma florzinha. Também já fiz aqui a minha alça. A alça eu fiz exatamente como a gente fez no início da nossa bolsa, pra fazer aqui a lateral, lembra? Então, pra quem ainda já esqueceu, é só voltar o vídeo e lá no início eu fiz uma carreira com pontos duplos, tá? Então, eu fiz uma corrente, né, bem grande. Aqui eu fiz, eu não medi, mas eu fiz aqui de um tamanho mais ou menos pra uma criança, que eu vou dar essa bolsinha pra minha sobrinha. Então, eu fiz uma corrente bem grande de correntes duplas. Depois, de um lado, eu vim fazendo pontos altos, né, virei. Aí, comecei a fazer pontos altos em cada ponto corrente que a gente tinha aqui embaixo e fui fazendo pontos altos. Quando chegou aqui no final, que eu tinha pontos altos, eu virei e comecei do outro lado, daí. Aí, comecei a fazer pontos altos nesse sentido, né, por cima do que eu já tinha feito. E fui fazendo até o final. Depois, eu só arrematei as pontinhas, como a gente já vem fazendo. E aqui eu tenho alguns materiais, ó, pra aplicar na minha bolsinha. Esse aqui é a parte que a gente vai colocar aqui dentro, aqui na bolsinha, aqui assim, ó. E esse aqui eu vou colocar na minha alça, então eu vou aplicar essa parte dessa forma, ó. Tudo com agulha de mão, tá? Vou aplicar aqui. E aqui, esse aqui a gente vai unir aqui depois pra colocar na bolsinha, né? Esse aqui vai estar aqui na bolsa, vou mostrar pra vocês. E esse aqui vai estar aplicado na minha alça e eu vou conseguir colocar e tirar a minha alça sempre que quiser. Estão ouvindo a chuvarada que tem aqui? Nós estamos quase virando sapo aqui em Santa Catarina, porque toda semana chove, e essa semana mesmo começou na segunda e a previsão é pra chover até domingo e semana que vem chuva de novo. Olha, não tá fácil. Tá fácil, a chuva é boa, mas, né? Quando é demais, a gente tá meio preocupado, né? Chuva e vento ainda.
Aqui eu tô pegando mais ou menos no centro aqui dessa corrente que a gente fez pra unir, ó. Pra unir as flores que a gente contornou, né? Então, eu boto a agulha ali e vou fazendo um pontinho aqui, unindo a minha florzinha que eu fiz agora com aquela parte ali. Fazer um ponto não tão apertado, mas ele vai ficar bem bonito. Ó, saiu aqui. Já ficou outra bolsa, né? Incrível. Agora, eu vou colocar esse aqui, ó, na parte aqui do... que a gente já costurou, né? Nessa partezinha aqui, ó. Só passar por dentro, vou abrir um pouco. Passar aqui por dentro. A gente vira. Depois é só fechar de novo. Bem certinho aqui. E aí, vira ele e ele fica certinho aqui. Ó. Duas alcinhas pra nossa alça da bolsa. Aqui na alça da bolsa, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o trequinho aqui, né, o fechinho. Vou passar a pontinha aqui por dentro. E vou arrematar aqui com a agulha de mão, pra ele ficar presinho aqui, ó. Aqui fiz um pequeno forrinho com tecido que era uma cor bem parecida aqui com a bolsinha. E fiz ali na máquina mesmo, tá? Bem simples, ó. Passei aqui uma lateralzinha dos dois lados. Aí, essa parte que ficou com acabamento em chulé, vou deixar pra dentro. E essa parte mais fofinha eu vou deixar pra fora. Pra tapar um pouco esses buraquinhos, né? Mas daria totalmente de ficar sem o forrinho, né? Talvez se ficar sem o forrinho eu colocaria mais florzinhas aqui, ó. Nessas laterais pra tapar mais esses buraquinhos, mas... Então, agora aqui eu vou colocar o forrinho aqui dentro, bem simples, e fazer os pontinhos com a agulha de mão pra gente fixar aqui dentro, né, e não ficar saindo. Então, aqui a gente tem o forrinho por dentro, olha, vai ficar assim. E aqui eu vou estar ponteando com a agulha de mão
e uma linha comum. Então, aqui, ó, pra ficar mais fácil, eu virei a bolsinha do avesso e vesti o meu forrinho aqui na bolsinha. E agora vai ficar mais fácil de estar ponteando ao redor por tudo, né? Vou começar aqui. Ponteei aqui, ó, toda a extensão aqui ao redor. Tá bem firmezinho, agora é só a gente virar. Daí a nossa bolsa, arrumar aqui embaixo, né, fundinho. E aí ficamos com um forrinho aqui, superficial. Agora eu vou colocar esse fechinho aqui, que é o ímã. Ó, o ímã, ele vem assim, ó, vem as duas partezinhas. Aí, uma parte a gente coloca na frente da bolsa e a outra parte a gente coloca na aba da bolsa aqui. E aí, faz o fechinho aqui, né? Só que pra fixar, eles vêm essa chapinha aqui, ó. Que daí a gente vai colocar na bolsa. Colocamos a chapinha por trás aqui encaixada. Encaixado aqui. E aí, depois a gente fecha essas duas abinhas, né, por dentro dessa argolinha aqui, ó. Pra fixar esse imã na bolsa. Só que aí vai ficar aparecendo essa parte de metal aqui por trás, por dentro da nossa bolsa. E vamos fazer um acabamento, então, aqui com crochê pra não ficar aparecendo. Peguei aqui um pedacinho da mesma linha que a gente fez a bolsa. E eu vou fazer aqui um crochê, vou passar aqui a agulha por dentro do meio, vou puxar a linha aqui pra cima, nesse centro. Começando aqui, então, um crochê, fazendo aqui pontos baixos ao redor dessa chapinha. Então, vou fazer aqui um ponto baixo, aí passo a agulha aqui pelo centro novamente pra puxar a laçada. Vou fazer mais um ponto baixo. Aqui eu vou deixar uma argola bem maior, bem mais solta, tá? Nessa parte aqui, ó, vou soltar um pouco mais, pra depois fazer esse ponto, pra deixar o espaço, vou fazer aqui de novo. Pra deixar esse espaço aqui, pra depois a gente passar a chapinha. Então, é bom que não seja tão apertado esse ponto. Então, vou fazer aqui um ponto mais largo, pra depois a gente conseguir passar essa chapinha aqui entre o fio, sabe? Então, eu vou continuar fazendo aqui e deixar não tão apertado. Mais um. Aqui, mais um. Mais um. Então, fiz 1, 2, 3, 4. 5. Fazer mais um, 6 pontos. Finalizar aqui nesse primeiro ponto.
E ele ficou todo revestido com a linha, né? E aí, a gente depois vai ter que procurar aqui entre a linha, a parte onde a gente vai... colocar esse aqui, né? Pra juntar aqui. Então, aqui eu sei que eu tenho uma parte que vai passar, e aqui desse lado a outra parte. E aí, ele vai ter que passar dessa forma aqui na nossa bolsa. Vou colocar ali pra ver. Vou pôr bem nessa corrente que a gente tinha feito. Daí, aqui eu vou ter que encaixar esse aqui, né? Vou procurar aqui novamente. Onde está o buraquinho. Aqui. Uma dica especial é que a gente pode estar fazendo esse mesmo modelo de bolsa com outras flores que a gente já fez aqui no canal. Olha só essa aqui, por exemplo, ó. Eu poderia estar trocando esse modelo de flor por esse aqui, ó. Olha só. E aí, estaria fazendo da mesma forma, né? Olha só, outra flor que a gente poderia estar colocando no lugar, que aqui, todas essas a gente já fez aqui no canal. E poderia estar colocando aqui no lugar e fazendo a mesma estrutura, só que com uma flor diferente, né? Claro que adaptando alguns pontos, mas, enfim, daria super pra fazer. Olha só essa aqui, que linda. Ó, estou até pensando em fazer uma nova bolsa com uma flor diferente. O que você acha? Você já fez alguma flor aqui desse canal? Comenta aqui embaixo se você é uma seguidora que já fez alguma flor, se eu já te ajudei de alguma forma. Ou se você é nova por aqui e nunca viu alguma flor desse canal, né? Essa foi a minha primeira bolsa, confesso, e eu gostei muito do resultado. Então, com o cursinho, estou até pensando em fazer também. E com o cursinho a gente vai evoluindo nossa técnica e aprendendo novas técnicas e fazendo outros modelos de bolsa. E aí vai evoluindo, assim, de uma maneira que fica profissional, né? Então, se você tem interesse em vender bolsas, é muito interessante fazer um cursinho assim, tá? Então, se você tiver interesse em evoluir e fazer mais bolsas de modelos diferentes, é só clicar no link aqui abaixo e conferir todas as informações, tirar suas dúvidas, enfim. Espero que ajude você de alguma forma. Caso você tenha feito a bolsa, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou dessa aula e desse resultado. Espero que no próximo vídeo vou deixar uma recomendação de uma nova flor para você ver e fazer, tá bom? Beijo e tchau, tchau!